Cadê o pessoal? Não respondeu? Confirmem aí, vocês estão me escutando, tá? Todo mundo bebendo água. Ah, beleza. Valeu, obrigadão pela confirmação. Todo mundo bebendo água, todo mundo se cuidando, usando máscara ao sair. Vamos agora, nesse momento, antes de chamar nossa querida Liana, fechar nossos olhos, respirar um pouco, tentar sintonizar com a casa que a gente gosta, com o Centro Espírita Mensageiro da Luz, e principalmente com a egrégora da casa, os Mensageiros da Luz, para que eles estejam conosco nesse momento, que invadam a nossa casa, que permaneçam conosco durante a semana, né? A repercussão que a palestra deixa para a gente, né? Esse momento de encontro deixa para a gente. Então a gente invoca nesse momento a presença dos Mensageiros da Luz, que está conosco. Vamos fazer também uma oração de abertura, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. E agora, vou apresentar Liana Mangabeira, que é frequentadora da casa há muito tempo, uma querida palestrante, que vai ter esse tema maravilhoso, que é a nossa responsabilidade com nossa cura. Vamos botar aqui, vou dividir a tela com Liana. Tchan, 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 tchan. Cadê? Olá! Aí, seja bem-vinda! Muito obrigada! Que bom, viu? Estar aqui com minha família espiritual escolhida por mim, trabalhador e médium da casa, né? Finalmente a gente está podendo ter esse momento de entrar na casa das pessoas, né? A gente deu um jeito, a gente vai estar invadindo com as certeza. casas. Eles que guiam, são eles que guiam, Rodrigo, não tem jeito. A gente tem a predisposição, mas quem comanda são eles. Muito Vou bom. botar você em tela inteira. Você quer que coloque logo o seu slide ou você que vai fazer uma pequena introdução e depois eu coloco o slide? Não, pode colocar o slide paralelo e a gente já vai começar logo. Pronto, a palavra é toda sua. Gente, boa noite, muito obrigada por estar aqui, por estar presente na vida de vocês, e eu espero poder contribuir da melhor forma possível, através de uma conversa que não é uma palestra, isso é apenas uma conversa, a partir das minhas experiências vividas, não só como pessoa, como médium, como trabalhadora, como estudante, como mãe, como filha, porque tudo está interligado, na verdade, né? Então, essas são as minhas experiências. É uma conversa, não é uma palestra. E não existe verdade absoluta em nada, né? A própria física quântica já está mostrando que essa verdade absoluta tem que ser, o tempo inteiro, ser questionado. Né? Vamos lá. Na percepção e na ótica espírita, né, nós somos feitos de três partes importantes, que é o espírito, o pré-espírito e o corpo. O pré-espírito é como se fosse uma ligação entre a matéria e o corpo, né? E por que eu estou falando dessas três linhas de raciocínio, espírito, pré-espírito e corpo? Porque a responsabilidade da cura, ela envolve uma interação geral entre o pré-espírito, entre o corpo e o espírito. Sendo que, no pré-espírito, que é o intermediário entre o corpo e o espírito, ele tem diversos outros corpos sutis, hoje já apresentados através da ciência, né, principalmente utilizando técnicas do eletromagnetismo, já apresentam outros corpos sutis.
Mas é nesse pré-espírito aqui, que é justamente a ligação entre o espírito e o corpo, que na verdade, é o segredo, né? É o grande elixir, na verdade. É aí que acontece todas as nossas manifestações, sejam elas mediúnicas, sejam elas anímicas, e que acontece exatamente a cura e também a doença, né? Então, na verdade, o pré-espírito, ele armazena um arcabouço de informação, uma somatização de informação adquirido pelo espírito ao longo de sua trajetória espiritual. Eu, Liana, vim e voltei à Terra diversas vezes. Nessas idas e vindas minhas, através de uma lei de ação e reação, através da lei da causa e do efeito, todas as minhas ações que eu criei, que eu pensei, que eu pratiquei, ficam armazenados aonde? No pré-espírito, que vai moldar o corpo pela ação do espírito. Tudo fica armazenado nesse corpo sutil, né? E nesse corpo sutil é que desenrola toda a nossa trajetória, a nossa programação material que acontece aqui na Terra. Isso eu estou falando numa visão espiritual. Só que é impossível a gente poder falar do pré-espírito e da matéria do corpo se nós não envolvermos outros agentes que estão aqui na Terra, né? Porque nós somos seres espirituais vivenciando experiências terrenas. E nessas experiências terrenas, a gente tem que entender como se comportar diante das adversidades e como se comportar diante de um bombardeio de energia que recebemos e que trocamos com a nossa terra, com a nossa amada Mãe Terra, né? E aí, a gente pode dizer que essa narrativa que eu vou começar a conversar com vocês vai envolver alguns conceitos, como a formação da biosfera, a formação da Terra, conceitos de termodinâmica, de ondas, de frequência e, consequentemente, de doença e de cura, né? Porque a relação que existe entre a cura e o pré-espírito que está ali, né, e o corpo, é uma relação simbiótica, é uma relação dialética, baseada em uma lei de ação e reação, que muito Manuel Esporteiro, no livro Materialismo Dialético, ele fala isso de forma grandemente. E eu recomendo a leitura desse livro. Vamos começar aqui por uma transparência que eu pedi para o Rodrigo colocar, que é uma pintura datada em 15 mil a 20 mil anos, né? E que Noah Harari, no livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, ele já vem falando das manifestações que os nossos caçadores-coletores, caçadores, não era nem o sapiens, não era nem o sapiens sapiens, porque nós somos descendentes do sapiens sapiens. Os caçadores-coletores fizeram esse desenho, e aqui eles já mostravam que existe a simbologia da alma libertada no corpo depois da morte. Ou seja, isso em 15 a 20 mil anos atrás, né? Para você ver como a relação da alma já estava presente nesses nossos ancestrais, né? Nessa formação que é o espírito. A doutrina espírita é linda e o trabalho espiritual da espiritualidade é maravilhoso. É algo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, eu percebo que é de uma ciência, de um amor fenomenal. Vamos lá. E aí eu estou começando a falar da nossa ancestralidade, como eles começaram a perceber a existência do espírito. E
Hoje, a ciência astronômica e física já demonstra de que todos nós, a Terra, além de ter sido formado pelas estrelas, por asteroides, há 4,6 bilhões de anos atrás, nós, seres humanos, também somos formados pelas estrelas, por elementos químicos formados das estrelas, das nebulosas. Um grande pesquisador chamado Carl Sanger, através de uma técnica chamada de espectroscopia, ele dizia que todos os humanos são formados por determinados tipos de átomos brilhantes, compostos por elementos químicos das estrelas, das nebulosas. Nem à toa que Leon Denis fala que nós, espíritos, pertencemos ao universo, né? E por sermos espíritos pertencentes ao universo, né, nós viemos de onde? Das estrelas, né? Então, assim, os átomos, que nada mais são do que uma composição mínima da nossa matéria, eles também são formados pelas energias e pelos elementos químicos das estrelas. Kardec, quando ele codificou o Livro dos Espíritos, ele fez uma pergunta que, para mim, eu sempre digo nas minhas conversas que eu tenho no centro e com os médios, que para mim foi salutar essa pergunta. Ele fez essa pergunta aos espíritos: o que é um espírito? Perguntou a diversos outros espíritos. É uma centelha divina. O espírito é uma centelha divina. Oi. O pessoal está falando que está com eco. Tem algum outro aparelho ligado aí? Menino, tem, mas deixa eu tirar aqui. Acho que é isso que deve estar dando eco. Deixa eu desconectar. Peraí. Tem outros aparelhos ligados. Tá dando eco? Se tiver com som, pede para desligar. Só tira o som. Tira o som. Não, aqui não tem som, não. Não tem som, não, né? Então, beleza, não. Vou voltar. Eu acho que o som eu tô ouvindo aí da sua máquina. Tá, você está escutando da minha? Então, isso. Deve ser como é que se diz o áudio, né? Deixa eu desligar aqui o áudio. Deixa eu desligar. Tô ouvindo da sua máquina. E agora? Agora parou. Tá melhor? E sua voz, você está sentindo? Você tá escutando algum eco na sua voz? Não, agora tá tranquilo. Não? Então vamos voltar. Quando você quiser passar os slides, você vai me falando, tá bom? Pronto, você já bota na nebulosa e na Via Láctea. Beleza. Pronto. Então, Allan Kardec, ele foi um grande cientista. Ele é como se fosse hoje um astrônomo, um físico, um biólogo, né? Que naquela época não existe essa particularização das ciências, né? Essas especificações das ciências não eram divididas. Ele era um grande cientista. E aí, motivado para poder conhecer os fenômenos espirídicos, ele se debruçou a estudar, tanto que, na época, foram poucos estudiosos que sentaram com ele para poder sentar e estudar esses fenômenos, né? Ele, de fato, se debruçou e estudou esses fenômenos, fazendo essa pergunta na composição dos livros dos espíritos para diversos espíritos, para ver se realmente existia veracidade nas respostas, né? Para ver se existia espíritos que estavam enganando, mentirosos. Então, ele vivenciou uma prática bem positivista, bem ortodoxa, ou seja, uma prática de laboratório, de observação, de inquietação, e ele catalogou todo o livro dos espíritos com base nessas experiências das quais ele pegou, né, das quais ele reuniu dos espíritos. E, para mim, a pergunta-chave para a nossa palestra, ou melhor, para a nossa conversa de hoje, é justamente essa. Ele perguntou aos espíritos: o que é um espírito? E o espírito disse: nós somos uma centelha divina.
Ou seja, nós somos energia. Energia, como qualquer outro lugar, tem a capacidade de transmutar entre o universo material e o universo espiritual. Através do quê? Através justamente do pré-espírito, né? Como hoje a astronomia e todas as pesquisas que a ciência astronômica e física já estão começando a demonstrar de que essa energia está presente em todas as nossas relações materiais. Como ele consegue demonstrar isso? Justamente foi quando surgiu o modelo atômico do átomo, que é a menor partícula de uma matéria, né? Nos estudos de uma matéria, os pesquisadores, os físicos, químicos, na época, eles começaram a estudar essa menor partícula. Rodrigo, coloca para mim, por favor, aí no modelo atômico, a diferença do modelo atômico de Bohr e o modelo quântico. Eu só vou falar um pouquinho, aí da nebulosa e da estrela eu já falei. Isso aqui, o modelo atômico de Bohr, é um modelo que é utilizado ainda que é o que é chamado da teoria newtoniana, né? Que é utilizado em camadas, que cada partezinha do átomo é dividida em camadas energéticas, né? Formadas por prótons e elétrons. Já a mecânica quântica hoje já demonstra que o átomo ele se modifica tanto e sofre tanta influência do meio em que está, que ele consegue ser invisível, que ele não consegue ser mensurado. Por isso que ele pode ser modificado, né? Só que isso, se você perguntar, por exemplo, ao Marcelo Gleiser, que é hoje um dos maiores astrônomos e físicos, se você perguntar assim a ele, Marcelo, qual é a relação entre física quântica e espiritualidade? Ele vai dizer que não existe nenhuma. Só que nós, espíritas e médium, a gente sabe que existe. Por quê? Porque no dia a dia da prática, no dia a dia dos trabalhos de cura, de desobsessão, de ajuda espiritual, a gente sabe que existe uma interferência eletromagnética muito grande no corpo e nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Ou seja, existe uma linha de frequência de onda. E por que Marcelo Gleiser fala que não existe uma relação entre o átomo quântico e a espiritualidade? Porque é ainda algo que precisa ser estudado, que precisa ser mensurado, que precisa ser observado. E o átomo quântico, ele é estudado em partículas bem menores, num universo bem menor laboratorial, né? Que é diferente de um laboratório de um centro espírita, um laboratório de trabalho espiritual e de cura espiritual, né? Até porque não se debruçou. E aí eu vou pedir para Rodrigo passar aqui de onde vem essa formação, a responsabilidade da gente com relação a essa interação entre a Terra, que é a nossa biosfera, e a relação que existe entre o corpo da gente e o mundo espiritual. Tudo começa pelo átomo, que vai se transformando em moléculas, isso na formação da biosfera, que vai se transformando em organelas, que vai se transformando em células, em tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população, e vai formando a biosfera. Toda essa mudança que existe na nossa Terra, na nossa biosfera, ela vem estabelecida por duas leis importantíssimas da termodinâmica, que é a lei que estabelece que a energia do universo é constante, e a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do universo tende ao máximo. Essas duas leis, quando são observadas no fluxo contínuo, no sentido de energia solar na biosfera, emanda a energia luminosa captada pelas plantas e transforma a energia química absorvida pela água no solo e, posteriormente, em ambos os casos, transformando a energia calórica que é irradiada pelo corpo, né? E essa energia máxima que existe, que é a chamada de energia entrópica do universo, ela está o tempo todo se modificando, o tempo inteiro se restabelecendo para chegar a um nível de ordem. Ou seja, todo o universo da nossa biosfera terrestre ela é modificado e irradiada por energia. Como nós somos também modificados e irradiados por energia. E essa energia,
ela é tão forte, importante, que eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas seria bom depois vocês pesquisarem na internet, que alguns pesquisadores, em 1991, eles, no Arizona, nos Estados Unidos, no deserto de Tucson, eles resolveram criar uma terra artificial. E aí, quando eles inventaram de criar uma terra artificial, foi justamente com todos os ecossistemas envolvidos, que foi o deserto, o oceano, a floresta tropical, a savana e o pântano. E aí eles resolveram criar um projeto, que é uma terra artificial, que foi chamada de Biosfera 2. Esse projeto só durou 2 anos. Não conseguiu. Não se consegue criar uma terra apenas pegando elementos de ecossistemas. Não se consegue, porque a Terra é dinâmica. A terra pulsa, é a Gaia, é o amor, é a mãe, né? Que acolhe, que estabelece relação com o outro, né? Que ama, que se irrita, né? Que diz chega. A Terra é viva, é um amor vivo, né? E por ser tão viva, ela deve ser respeitada, como tantos dos nossos ancestrais indígenas e caboclos falam o tempo inteiro para a gente, a todo segundo. Não é à toa que quando eles passam aquele banho, que é um elemento de cura sensacional e maravilhoso no momento dos trabalhos desenvolvidos, ele consegue repor, através da ação das folhas, que é uma energia também, né? Que promove aquela energia, aquela folha adequada é a folha adequada necessária para restabelecer a sua doença que está ali lhe incomodando. Ou seja, aquela energia que está ali, ela consegue ser restabelecida e equilibrada. Isso os nossos caboclos fazem bem feito. E já sabiam da existência de que a Terra nada mais é do que realmente um elemento vivo, o tempo inteiro. E nós, como seres humanos e seres espirituais que já passamos por diversas vezes aqui, precisamos respeitar esse ambiente e amá-lo, cuidar dele em todos os sentidos, porque precisamos dele nessa relação, nessa simbiose dialética de causa e efeito. Porque no momento que a gente não respeita a terra sagrada, que não respeita a nossa ancestralidade do que está ali, a gente vai de encontro com a gente mesmo. A gente vai de encontro do que é realmente essencial em nossa vida, né? E essa relação, que é o que eu falo o tempo inteiro, é uma relação que vem da programação das nossas ondas. O espírito, ondas e vibrações. O espírito, quando lhe vê, ele não vê Liana, que está aqui encarnada, não. Ele vê minha onda, ele vê minha frequência, ele vê minha vibração. Ou seja, ele sabe verdadeiramente quem eu sou, sem roupagens, sem mentiras, sem nuances. Ele vai ver realmente quem você é. Essa é a grande questão. Então, quando o espírito, quando os caboclos, quando os guias, quando a cura espiritual acontece, que não depende somente a responsabilidade dos espíritos, depende cada dia mais da pessoa, porque é uma mudança. Toda e qualquer cura, ou todo qualquer surgimento de doença, depende unicamente da gente. Por quê? Fica ali justamente armazenada naquele campo espiritual todas as nossas experiências que são somatizadas ao longo da nossa existência espiritual. E em algum momento da nossa vida aqui na Terra, essa experiência é levada com que você, aquele gen, é como eu chamo sempre de um gen espiritual no pré-espírito. E aí, em algum momento da sua trajetória aqui na Terra, esse gen é acionado para lhe trazer e proporcionar alguma mudança, alguma reflexão. Eu vou contar um caso aqui que eu gosto muito sempre de trazer para as minhas conversas, experiências vivenciadas por mim. Eu vim de interior, muita gente sabe disso.
E minha vida no interior era sensacional, sempre foi assim uma vida maravilhosa, saudável, pouco usava remédio, pouco usava antibiótico, era pisando na terra, tendo contato com a natureza, com o mundo. E quando eu vim morar aqui para Salvador, eu vim com 17 anos, eu tive comecei a ter uma vida meio desenfreada, no sentido porque eu estudava e trabalhava o dia todo, e estudava de noite. Resultado, minha alimentação começou a ficar irregular, desembocou também minha mediunidade, foi quando eu comecei a trabalhar e desenvolver mediunicamente, enfim, foi uma série de somatizações que eu vivi, principalmente estresse do trabalho, que era enorme, eu viajava e trabalhava muito, e eu estava no último ano da faculdade, enfim, foi aí que eu nunca me esqueço disso, que eu estava num refeitório da empresa que eu trabalhava, e eu havia sentido nos últimos anos uma dor muito forte no meu estômago, sentindo azia direto, muita azia, azia. Até que um dia eu não consegui engolir. E foi justamente nesse refeitório. Não consegui engolir, fui para emergência, sozinha fui fazer endoscopia, porque meus pais moravam no interior. Minha irmã, na época, também estava viajando. Eu disse, eu vou ter que encarar esse negócio sozinha, e eu fui sozinha. Eu me lembro que o médico, eu sempre digo assim, que a gente nunca está só. Quem protege a gente não dorme. E é nessa certeza que eu sigo o meu caminho. E aí o médico foi um médico fabuloso. Ele olhou para mim e disse assim, jovem, tem alguém lhe acompanhando? Eu disse, não. Ele disse, olha, eu estou precisando falar com você. Eu disse, vai ter pepino. Aí ele disse, olha, você está com um problema sério no seu esôfago. Você está com esofagite grau 6, né? Eu estou vendo aqui umas lesões muito sérias, eu vou pedir a biópsia. E aí começou comigo, vou pedir a biópsia para poder entender essa situação, para poder lhe orientar melhor. Eu disse, e aí é pepino. Isso foi mais ou menos em dezembro. Comecei o tratamento no médico. Na época foi muito caro esse tratamento, porque os remédios eram muito caros. Aí comecei meu tratamento, e aí eu fui ver que no meu esôfago existia células de Barré. Eu estava com esofagite grau 6, células de Barré, já com degeneração propícia ao câncer, né? E, além disso, eu estava com hérnia hiatal enorme e estava com uma lesão no estômago, ou seja, eu estava com meu estômago e meu esôfago todo detonado. Passou 2 anos, fiz a minha primeira cirurgia, juntamente com o tratamento espiritual. O esôfago de Barré continuava lá. Passou 10 anos, meu filho já tinha nascido, voltou a hérnia hiatal. E aí eu me lembro que eu já trabalhando na equipe de cura do Dr. Bezerra de Menezes, eu dizia assim para eles e para o mentor, né? Pai João, digo, pai, se for possível, se for do meu merecimento e se for da permissão de vocês, eu curar o Barré, já me ajudaria. Só que eu tive que mudar minha postura mental, eu tive que mudar minha postura, minha relação com a comida, minha relação com que eu praticava o meu dia a dia. Rodrigo, eu estou ouvindo agora. Então eu conseguia. Rodrigo, o pessoal está me ouvindo aí direitinho? Então agora eu precisava. Tá conseguindo? Pronto, estou ouvindo agora. Tá ok? Beleza. Ok. Então eu precisava mudar minha postura mental, minha postura física e minha postura diante da espiritualidade. Porque não bastava eu apenas jogar a responsabilidade para a espiritualidade, não. Eles estavam fazendo o melhor por mim, mas eu precisava mentalmente e no meu corpo estar preparado para receber aquela energia. E o que a gente vê nas experiências e no laboratório mediúnico é que muita gente quer e espera milagres da espiritualidade, mas não quer fazer a sua parte. E aí é que mora o problema. No momento que a gente não faz a nossa parte, não procura tentar encontrar
naquela doença uma forma de mudança, a gente não vai realmente entrar em conexão, não vai encontrar cura. Essa cura não se restabelece. A mudança tem que acontecer. Nem sempre uma doença que vem para você é uma doença somente para teste. É uma doença, se tem a doença ali, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que não está bem entre você e sua conexão com o seu mundo e a conexão com o interior. É um ponto, é um indicador vermelho, é um ponto que diz assim, peraí, tem alguma coisa errada. Mas não significa dizer que é uma doença atrelada apenas ao seu processo kármico e somatizado ao seu pré-espírito. O gene dessa doença pode estar ali no seu pré-espírito. Mas na sua trajetória espiritual, enquanto no terra a terra, não precisava você ter passado por isso. Que foi o meu caso. Ou seja, existia no meu corpo pré-espiritual um gene que estava ali, ó, bem devagarinho, dormindo, ninguém queria mexer, porque foram experiências que eu vivi em outras vidas. Porque eu depois de muito tempo, eu vim saber que eu fui atingida nessa região por uma bala, quando eu fui revolucionária francesa na época. Então, isso ficou no meu campo pré-espiritual, mas não era para ter sido mexido, não era para ter sido, vamos dizer assim, acordado, ele tinha que ficar ali adormecido, mas por conta dos meus vícios, por conta da minha disciplina, por conta da forma como eu estava conduzindo minha vida aqui no terra a terra, por conta das ondas vibracionais que eu estava movimentando dentro de mim, aquilo motivou essa doença a vir. Resultado, eu tive que parar e fazer uma reflexão. Meu filho já tinha 3 anos, eu já fazia parte da equipe do Dr. Bezerra, eu passei por várias experiências sensacionais no trabalho lá no Joana, que foi um trabalho maravilhoso. Eu até recomendo, quem tiver a oportunidade, procure lá o Joana na visualização criativa do Dr. Bezerra, que é um trabalho que eles fazem sensacional. E aí eu participei, e aí a conversa com eles, eu disse assim, se for possível, eu gostaria de ter o Barrê curado. Fui para a minha segunda cirurgia. Tudo ocorreu bem, mas tem um fato que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu sempre digo assim, a gente tem que ter gratidão a tudo que acontece na vida da gente. E eu sou infinitamente grata pela espiritualidade. Infinitamente grata por tudo que me rege, por tudo que me acompanha. Na minha segunda cirurgia, eu estava com muito medo, apesar de ter confiança absoluta na espiritualidade, mas eu tinha medo porque eu tinha medo de desencarnar e deixar meu filho com 3 anos. E aquilo mexeu muito comigo, né? Relaxei, trabalhei até no domingo, minha cirurgia foi na segunda, estava confiante, mas mesmo assim com medo. Eu me lembro que quando entrei na sala de anestesia, pai João olhou para mim e disse, olha, vou mandar uma aí para você, para lhe acompanhar, fique tranquila. Entrei com uma dor de cabeça muito forte, porque eu gostava de café e não tomei café, e aí fui para a sala de cirurgia. E aí foi tudo sucesso. Minha cirurgia tinha um risco muito grande, porque existia uma possibilidade muito grande de abrir o pulmão, né? E aí, nessa abertura de pulmão, o que aconteceu? A abertura de pulmão, a abertura da caixa torácica, né? Porque foi feito por via laparoscopia. Então, existia uma possibilidade de ter uma abertura na caixa torácica. E aí, nessa abertura, o risco era maior. Mas, graças a Deus, não precisou ser feito isso. Tanto que eu consultei na época, foram 3 médicos. E aí, eu acabei escolhendo o Dr. Jorge, que foi um médico sensacional, que me apoiou profundamente. E aí, sim, fui nessa cirurgia. Eu me lembro que eu saí, eu fiquei na UTI, era para eu ter ficado na UTI 3 dias, eu só fiquei 1 dia na UTI. Quem me acompanhou nessa cirurgia, que ficou lá no hospital, foi minha tia Gracinha, ficou o tempo inteiro lá comigo. Minha tia Gracinha sempre está sempre presente comigo nessas situações, é algo interessante. Dudu também ficou muito comigo, meu esposo. E minha mãe ficava aqui dando suporte com o José, né?
porque eu não queria que José ficasse sozinho, porque existia uma previsão de eu ficar 15 dias no hospital, que eu fiquei apenas 5 dias. Fiquei um dia de UTI, aí voltei da cirurgia, resultado. Eu me lembro que eu fiquei 3 noites sem dormir. Eu não sei se foi reação à anestesia, à inquietação do hospital, que eu estava doida para querer ir embora. Eu não conseguia dormir, eu não relaxei. Um medo acontecendo dentro de mim, aquela agonia. E aí, nessa noite, numa quarta-feira, numa noite de quinta-feira, parece que passa um filme assim na minha cabeça. Eu liguei para uma tia minha, que é da linha do Candomblé, e aí cheguei para... Não consegui falar com ninguém no centro na época, lá do Joana, aí eu liguei para uma tia minha e disse, minha tia, não estou conseguindo dormir, não estou bem. E eu estou com medo. Aí ela virou e fez assim, minha filha, se acalme. Eu estou mandando um amigo seu, amigo nosso, e aí, lhe ver, e você vai ver que você vai dormir. Eu tinha 3 noites sem dormir. Os médicos já tinham me dado um remédio para dormir, eu não conseguia. Uma agonia, aquela inquietação, eu não conseguia relaxar. Eu me lembro que na época, quando eu estava deitada assim no hospital, o Sultão das Matas, que é o caboclo, entrou. Quando entrou, todo mundo sentiu a energia desse caboclo lindo. Botou a mão assim na minha testa, e quando botou na mão na minha testa, eu apaguei literalmente. Literalmente. Foi aí que eu dormi completamente. Só fui acordar no dia seguinte. Quando eu acordei no dia seguinte, já era 11 horas mais ou menos, doutor Jorge, não, já está na hora de você ir embora. Tudo que você tinha que fazer, aqui está tudo bem, seus exames estão tudo ótimos. Ou seja, eu era para sair, na verdade, na semana seguinte, sair na sexta-feira. Numa sexta-feira, como se fosse amanhã, né? Uma cirurgia que eu tinha que ficar 3 meses afastada, em 15 dias eu já estava recuperada. Então, assim, foi uma mudança total em minha vida, em todos os sentidos. E essa mudança só se estabeleceu, essa mudança só aconteceu porque eu me permiti receber aquela energia. Eu me permiti receber aquela onda, aquela frequência, né? Aquela menor energia que está não só no espírito, mas que também está onde? No nosso corpo, em interação direta com o quê? Com a atmosfera, em relação direta com o meu ambiente que está ali. Não adiantava também eu receber a energia de cura, a energia de trabalho de uma equipe espiritual, se eu não estava seguindo as regras necessárias para o meu restabelecimento. Que regras são essas? Comendo alimentos mais saudáveis, tentando manter uma vida sem estresse, com um pensamento mais equilibrado, né? Tentando me relacionar com o outro da melhor forma possível, né? Para tentar, nessa relação, criar uma relação mais saudável, com empatia, com encolhimento. Ou seja, não adiantava eu ter recebido essa possibilidade de cura, né? Que hoje eu não tenho mais barreira, hoje eu não tomo mais medicamento nenhum, absolutamente nenhum, para o meu esôfago. Tanto que a última revisão que eu fiz, a médica olhou para mim e fez assim: Liana, traga aí para mim seus exames. Eu até agora estou sem conseguir entender como é que você hoje não tem nada. Os seus exames não tem. Eu digo, eu sei porque eu não tenho nada, doutora. Eu não tenho nada porque hoje eu posso abrir. Eu estou com 10 anos com essa médica. Eu disse, hoje eu posso abrir o jogo para a senhora. Não tem nada, porque essa cura quem me deu foi a espiritualidade. Ela o quê? Eu disse, aí eu fui contar toda a minha experiência de vida a ela. Cheguei e falei para ela. Então, assim, a responsabilidade que a gente tem nas mãos é muito grande enquanto espírito. Não basta a gente ter poderes mediúnicos, ter a proteção divina, ter bens materiais, ter tudo disponível para a gente, mas se não existe essa conexão direta, se não existe esse amor direto entre você
e as nossas relações do dia a dia, entre a atmosfera que nós vivenciamos, se nós não respeitamos o nosso meio ambiente, se a gente não respeita o outro, se a gente não se mantém nesse amor de acolhimento, não adianta nada. A gente só vai estar repetindo padrões e comportamentos que repetimos em outras vidas, como Adenauer Novaes fala muito no mito pessoal. Adenauer, nesse livro, é sensacional e ele fala muito isso no mito pessoal, de que nós estaremos repetindo esses padrões, os mesmos processos, seja na relação com o outro, com seu marido, na relação com seu filho, na relação com o trabalho, né? E aí a gente transfere isso para a responsabilidade para o outro, dizendo: ah, isso está acontecendo comigo porque é o que a gente vê muito nos centros, porque fulano tem inveja de mim, fulano está com mal olhado em mim, fulano está fazendo coisa ruim para mim. Só que isso, muitas vezes, são padrões que nós recebemos, né? Mas que a gente não tem a capacidade de entender de que você que está aí, e eu também, nós somos luz. Nós somos luz, nós somos energia, nós somos frequência vibracional. Nós temos o poder total de permitir com que a doença não exista, permitir com que a cura se estabeleça. E isso, eu recomendo a vocês a leitura de um livro que é sensacional, é Biologia da Crença, de Bruce L. Lipton. Ele é um dos grandes estudiosos da época, da modernidade, e ele vem mostrando claramente a interferência que nós temos no dia a dia das nossas células. Porque nossas células, ela é basicamente formada por uma mudança, os nossos genes, na verdade, são modificados por energia que nós emanamos. Ele vem falando que os filamentos dos aminoácidos que estão presentes nos núcleos, nos genes, eles se modificam constantemente através de uma ação e repulsão, de uma ação e de uma reação, ação e repulsão de energias que nós armazenamos nesses aminoácidos. Então, assim, a importância dessa percepção dele é grandiosa, porque só demonstra aquilo que a doutrina espírita, no laboratório espiritual de cura, vem relatando o tempo inteiro. Nós precisamos conhecer o nosso verdadeiro poder interior. E o nosso verdadeiro poder interior está justamente em se reconhecer um espírito que é imortal, que não morre, que é luz, que vem das estrelas, que pertence ao universo e que é puro amor. Enquanto a gente não se reconhecer dessa forma, a gente vai continuar o tempo inteiro repetindo padrões, repetindo processos, repetindo sofrimentos que são muitas vezes desnecessários, que estão ali, dormindo no seu pré-espírito, ali naquele momento dormindo, e que não precisa ser tocado, que não precisa ser modificado, que não precisa ser alertado, que não precisa você passar. Mas por escolhas inadequadas, por processos que ainda a gente não consegue dar conta, a gente vai tomando um caminho que não é para tomar. Se a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente vive num processo de isolamento, e a gente sabe que o uso de máscara é importante, né? A gente sabe que a gente tem que respeitar o outro, se isolando, para poder contribuir com que esse vírus não se expanda e continue matando como está acontecendo, que foi, inclusive, uma situação de não respeito a essa biosfera, não respeito a essas mudanças, né? E aí o que acontece? A gente não está fazendo o nosso papel. A gente está sendo responsável também pela morte do outro, porque a gente não acordou ainda que é necessário perceber que eu, você e como qualquer outro, somos partes um do outro. É como a teoria zen budista fala o tempo inteiro. Nós fazemos parte de um único tecido, de uma teia de relações
onde eu faço parte de você e você faz parte de mim. E só vai ficar bonito, só vai ficar lindo se essa relação for respeitosa, for harmoniosa. Entender que o outro é uma parte sua e você é uma parte do outro. E que nós somos movidos à energia. Então, hoje, as nossas ciências astronômicas, físicas, através do estudo da onda, através do estudo do eletromagnetismo, ele demonstra claramente essa energia. O que a nossa ancestralidade já vinha dizendo há muito tempo, que os nossos indígenas já vinham dizendo há muito tempo, através do uso de um banho de cachoeira como uma forma medicinal, da conversação que existia interação entre eles, os animais, né? Da relação que existia entre ele e a terra, da troca de energia que existia entre ele e a terra, do respeito à mãe terra. A nossa ancestralidade já dizia isso. E eu acho que esse momento que é uma percepção minha, individual, que nós estamos vivendo no momento, é justamente que a espiritualidade está tentando mostrar para a gente. Volte para o seu interior e se conecte com a sua ancestralidade. E se conectar com a nossa ancestralidade é ouvir o som dos ventos, é sentir a vibração de uma música elevada, é fazer boas leituras, questionando o seu entendimento sobre você mesmo, é rezar, entrar num estado de vibração, aumentando as suas ondas vibracionais, né? Entrar em estado meditativo, tentando se encontrar com você mesmo. Eu ouvi o som de um rio, quem tiver a oportunidade de ir para um rio e ver o mar, vá sentir essa energia. Quem não tiver, faça a sua visualização curativa através de uma meditação, sente, visualize isso, ouça uma boa música, entre em estado de oração. E, meus amigos, um dos mais importantes processos que nós estamos vivendo e que traz para a gente a responsabilidade da cura é, na verdade, a gente procurar sentir mais a gente, respeitar mais a gente, dar os limites necessários para nós nos respeitarmos, porque no momento que a gente respeita, a gente consegue entender o outro. É amar, tentar praticar o amor diante de tantas as adversidades e aberrações que a gente está vendo aí, mas é como diz Pai João, a gente não está só. Ninguém está só. Ninguém vive só. E Deus não dorme. Mas nós, enquanto espírito, vivenciando uma experiência terrena, precisamos respeitar as leis que regem esse planeta. Não devemos, em momento nenhum, ir de encontro a essas leis. A gente deve respeitar. Respeitar é dizer assim, olha, eu só posso ir até ali. E se manter. O que a gente vê na nossa existência é que não existe esse respeito, não existe essa percepção de universo, né? Então é isso. A minha proposta hoje, e aí eu vou pedir para Rodrigo colocar, é uma prece, na verdade é uma oração, é uma conexão. Eu gosto muito do Ho'oponopono. É uma oração que foi criada pelo povo havaiano. E eles falam muito do perdão, do sinto muito, do agradeço. E aí eu queria terminar essa live, essa conversa com vocês, em cima dessa oração, porque eu acho que é tão importante a gente agradecer, a gente dizer que te ama o universo, e agradecer a tudo que nós temos, por mais turbulento que a gente possa estar, a gente deve agradecer. E eu estou aprendendo muito com a espiritualidade, com a natureza, de que, mesmo desses processos que a gente está vivendo de turbulência, né, de alta entropia, como diz a termodinâmica nos processos da biosfera,
Não é um caos, porque mudança não é o caos, né? Mudança é necessário sim e faz parte do nosso processo existencial enquanto pessoa, enquanto espírito. É necessário. Então vamos encarar o que está acontecendo com a gente de que vai passar, com certeza. E a gente vai sair bem melhor de toda essa situação. Vamos lá para a prece do Ho'oponopono, Rô? Alô? Eu não estou lhe ouvindo. Deixa eu botar o áudio ativo aqui. Pronto. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós humildemente pedimos o seu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz, e assim é. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Para limpar meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o meu dia: eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Declaro-me em paz com todas as pessoas da terra e com quem tenho dívidas pendentes, por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolve o que eu fiz a eles antes em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Por esse espaço sagrado que habito no dia a dia com o qual não me sinto confortável. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpe em mim o que está contribuindo com a minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo. Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Neste momento afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os seres amados, te amo. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Minha contribuição para a cura na Terra, amada Mãe Terra, que é quem eu sou. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente, nós humildemente pedimos o teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma minha. Então esteja bem, e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim e te amo por ser quem você é. É isso. Que beleza, hein?
Que maravilha, Liana. Muito bom mesmo. A casa tá cheia, viu? Temos Eu, 53 pessoas te assistindo. oh, que bom! Eu espero ter, 53. eu espero ter contribuído. Aqui é Tá? como diz, a gente conversa com Dona Flavinha, né? Ninguém aqui está para falar verdades absolutas. A gente só está aqui para trocar ideias, trocar Rapaz, experiências. muitas reações legais aqui. Uma galera, é como se fosse um. Tá online, viu? Ai, meu Deus. Ela tem medo de câmera. Muita gente reagindo aqui, muito legal. Tá aqueles dias que eu acho que não tem nem lugar para sentar. Ah, que E vou bom. deixar você encerrar então, tá? É legal. E aí você faz o encerramento e a gente termina com essa noite maravilhosa. Que graças a Deus deu tudo certo, Deu tudo tudo certo, deu tudo ótimo. Só um pouquinho de certo. eco no início, mas é aprendizado para mim É, também. a gente, todo mundo está aqui para aprender, é tranquilo. Para se tornar bom tem que aprender, né? Agradeço a todos que estão aqui e a todos que irão assistir essa palestra, que com fé Ah, muita gente ainda vai assistir ela. Tá bom? Passo a gente, tá palavra bom. para você. Gente, muito obrigada. Mensageiros da Luz é uma família escolhida por mim. Eu amo trabalhar no Mensageiros da Luz. Eu sou infinitamente grata a toda a espiritualidade que me protege, que me guia, que orienta meu caminho. A minha mãe Iemanjá, que está aqui olhando para mim, vocês não estão podendo ver, mas ela está aqui me olhando, me conduzindo. Eu sou infinitamente grata a Pai João, que é um caboclo que eu amo, a Cachoeira, a Caboclo Boiadeiro, Pena Branca, Caboclo Roxo, todos os caboclos que trabalham como linha de frente aos Exus, as Pombagiras, que fazem parte da universalidade do Mensageiros da Luz. O Mensageiro da Luz é isso aí, é uma universalidade de espíritos que trabalham em prol do bem. É uma casa séria, de respeito, que ajuda, que arregaça as mangas da alma para ajudar muitos. E eles têm um propósito divino, sim, de acolher, de amar. Né? É a nossa ancestralidade falando alto. Então, assim, eu tenho muito a agradecer por tudo a eles, agradecer pela noite, agradecer por todos estarem aqui me ouvindo e convidar vocês a conhecer nossos projetos sociais, a nos ajudar na cesta básica, porque a gente acolhe muita gente. Lá a nossa filosofia é nunca negar ajuda e auxílio para ninguém. Todos são atendidos, todos são acolhidos. Então, assim, essa é a filosofia do Mensageiros da Luz, é a casa espiritual da qual eu escolhi trabalhar e que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Então, nessa noite de hoje, só tenho a agradecer a vocês. E que me dê forças para poder continuar, seguir minha vida da melhor forma possível, me conduzindo, sempre trabalhando. Na verdade, essa questão de palestra que eu venho fazendo é algo que não é de hoje, mas eu gosto de trabalhar nos bastidores, gosto de trabalhar na mediúnica, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de incorporação. Então, assim, eu me coloco muito como trabalhadora no dia a dia, ouvindo, sentindo, vibrando, porque no momento que eu vivencio aquilo é uma forma de me prospectar para mudanças, né? Então, assim, muito obrigada, Mensageiros da Luz, que essa noite de hoje foi maravilhosa, que ele nos abençoe, nos dê força, que essa energia maravilhosa vá nos hospitais, nos bueiros, nas ruas, nos auxiliando o tempo inteiro, nas crianças, nas famílias que estão precisando de ajuda, nas pessoas que estão nos hospitais nesses momentos. Essa é a vibração. É nesse momento que a gente tem que entender que o outro que está no hospital é uma parte da gente. E vamos, então, colocar em prática a responsabilidade da cura, não apenas em mim, mas no outro também. Esse é o momento que precisamos realmente, eu acho que é a prova dos 9,
aprender. Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa conversa, nessa relação harmoniosa de amor. Deus e os mensageiros da luz nos abençoem hoje e sempre, grande família. Um grande abraço para vocês.